Somente Eduardo pode doar sangue a Bárbara, mas ele não atende o telefone. Josefina avisa Daphne que no dia seguinte levará seu dinheiro e, ao saber do acidente de Bárbara, diz com satisfação que vai passar na casa dela. Daphne pede que sua mãe não fale assim de Bárbara. Eduardo reclama com Linda por falar de trabalho o tempo todo. Seus irmãos ligam insistentemente. Linda aconselha o marido a bloquear todos eles, pelo menos por um tempo, e Eduardo faz o que ela pede. Daphne manda uma mensagem oferecendo o seu apoio a Gael. No dia seguinte, o médico informa Álvaro e Gael que Bárbara está estável, mas precisa de um doador de sangue. João se oferece para levar o material de Gael e Clarinha até o laboratório para o teste de DNA. Ariadna explica a Tadeu que Bárbara sofreu um acidente e por isso não foi buscá-la no colégio. O menino se dispõe a cuidar de sua avó e Ariadna fica orgulhosa do filho. Tadeu pergunta se seu pai já sabe do acidente e se vai vir. Ariadna imagina que seus tios falaram com Eduardo. Tadeu sugere que Gema cuide dele e de Clarinha. Gael percebe que Eduardo os bloqueou e Álvaro acha melhor deixarem Eduardo para lá. Daphne vai até a agência levar as traduções para Romena e João a questiona ao perceber sua insistência em falar com Ivete. Daphne diz que só queria saber quando será seu pagamento. João não acredita e a convida para um café, afirmando que pode ajudar mais que Ivete. Daphne aceita o convite e pergunta por um dos motoristas da agência. João conta que ele voltou para o seu país. Ariadna chega com Gema para que fale com sua mãe. Gema pressiona Evita e ela revela a Ariadna que é irmã de Bárbara. Ariadna fica chocada ao saber da história de Gema e a aconselha a entender que sua mãe pensou que estava fazendo o melhor para ela, mas errou e se arrependeu. Ariadna conta a Gema e Evita que Bárbara sofreu um acidente. Evita chega ao hospital dizendo a Álvaro que é meia-irmã de Bárbara e veio doar sangue. Álvaro já havia ouvido falar dela e a chama de tia. Imelda está lá e ouve a conversa. Gema mata a saudade das crianças. Ariadna apresenta Evita a Daphne. Gema conversa com sua mãe e diz que não quer voltar para o povoado. Ariadna sugere que elas passem a noite ali e decidam o que fazer no dia seguinte. Daphne está convencida de que a pessoa que provocou a morte de Nestor foi para longe e que nunca vai pagar pelo que fez. Evita pede perdão a Gema pelo que fez com ela. Gema insiste para ficar na casa da tia, mas Evita garante que Bárbara não vai aceitar que ela fique na casa porque é menor de idade e quando souber de quem é filha. Bárbara não conta a Álvaro que estava fugindo de Calixto quando sofreu o acidente. Álvaro diz que não conseguiram falar com Eduardo e sua mãe justifica dizendo que ele está trabalhando muito. Josefina e Daphne se encontram em um parque. Daphne conta que esteve na boate do centro e pergunta se Joaquim é mesmo seu pai. Imelda questiona Bárbara sobre sua meia-irmã e revela que foi ela quem doou sangue. Gema chega para visitar Bárbara. Meses atrás, Joaquim encontrou Nestor e se ofereceu para falar com um amigo para lhe conseguir trabalho em outra cidade. Joaquim então começou a desconfiar de que Josefina não repassava o dinheiro que ele mandava para Daphne, pois ela jamais comentou com o marido. Neste dia, Joaquim viu Clarinha e Daphne de longe. Na época atual, Bárbara fica feliz ao receber a visita de Gema e está certa de que ela está ali para voltar ao trabalho. Gema diz que vai ajudá-la
e Bárbara pede para ela contar sobre seu marido. Josefina relata a Daphne que trabalhou na boate quando era muito jovem e foi lá que conheceu Joaquim, mas ele não era cliente do lugar. Joaquim estava apenas festejando com um grupo por compromisso. Josefina admite que foi ela quem se aproximou dele, mas o homem percebeu que ela tinha vergonha e não ficaram juntos nesta noite. Joaquim ofereceu um trabalho de recepcionista no escritório de um amigo. Depois acabaram se envolvendo e ela engravidou, mas ele era casado. Gema conta sua história com Gustavo a Bárbara e admite que só tem 15 anos. Bárbara pensa que foi Lucinha quem avisou Evita sobre o acidente e pede que Gema não fale mais mentiras. Gema não consegue revelar a Bárbara que é sua sobrinha. Evita permite que sua filha fique mais um tempo na casa da tia. Ariadna pensa em contar a história de Gema no jornal para conscientizar as pessoas e, quem sabe, fazer com que Gustavo seja preso rapidamente. Bárbara diz a Gael que Evita vai querer cobrar o favor que fez em doar sangue e vai ver como pagá-la. Gael afirma que só um obrigado bastaria e pede que um dia sua mãe conte a história de sua meia-irmã. João visita Daphne e diz que pode confiar nele mais do que em Gael. Daphne o questiona, pois eles são amigos. João explica que há coisas que eles não contam um ao outro e garante que jamais revelaria os segredos dela a Gael. João diz a Daphne que simpatiza com ela e Daphne idem. Bárbara percebe que Gael não está muito animado com seu namoro e diz que gosta de Romena para a nora. Gael confessa que não sabe se ela é a mulher de sua vida. Ariadna escreve seu artigo sobre a história de Gema e Gustavo. Após ver o vídeo de Tadeu, Humberto resolve integrar Ariadna e Cassandra na parte digital da redação, mas sem aumento de salário. Yolanda aconselha Evita a dar um tempo para Gema decidir o que fazer e para contar a Bárbara que é sua sobrinha. Onofre continua afirmando que Gema devia ter ficado com Gustavo e chama Yolanda de metida. Ela discute com ele, depois vai embora. Gustavo ainda está atravessando a fronteira. Padre Felipe visita Bárbara no hospital e a aconselha a perdoar as coisas do passado para ficar em paz, além de ser mais compreensiva. Álvaro começa a reformar o escritório e diz a Ariadna que vai ficar um tempo mais para cuidar de sua mãe. A Ariadna também estava pensando em sair no fim do mês, mas tem pena de deixar Bárbara. Álvaro diz a Ariadna que ela não precisa sair porque a casa também é dela. Álvaro pergunta se Ariadna segue apaixonada por Eduardo e ela afirma que não. Dias depois, Bárbara volta para casa e é recebida com um rápido e caloroso abraço de Tadeu, o que a deixa emocionada, já que o neto não gosta de abraços. Bárbara ainda não está totalmente recuperada de sua perna. Álvaro informa a mãe que já começou a reformar o escritório. Ela o agradece muito. Gael e Álvaro pagaram os gastos do hospital e a presenteiam com um celular novo. Bárbara vai pedir a Gema para que a ensine a usá-lo. Gael comenta que Eduardo segue desaparecido. Bárbara continua justificando o filho, dizendo que ele deve estar cheio de trabalho ou até perdido o celular. Ariadna diz que Eduardo nunca cumpre com suas responsabilidades. Bárbara pergunta se ela não ia sair de casa e Ariadna diz que vai ficar mais um tempo. Esteves visita Eduardo em Los Angeles e diz que precisa de trabalho com urgência, por isso pede que ele consiga algo na empresa de Linda. Daphne diz a Gael que vai vender produtos por catálogo.
Ariadna sugere que Bárbara não trate Gema como a empregada e que a apoie em seus estudos. Bárbara diz que vai fazer isso, mas quando não precisar tanto dela. Bárbara e Gema se juntam a Daphne, Clarinha, Ariadna e Tadeu na cozinha na hora do jantar. Tadeu quer comer em pé. Clarinha oferece seu sanduíche a Bárbara, que não aceita, e sugere que todos façam a refeição juntos.